Olá pessoal, como vão? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje nós vamos falar do conflito entre o Roberto Carlos Braga, o Rei Roberto, cantor de música natalina, ou melhor, de música romântica no Natal, e o Roberto Carlos Vieira, um corretor de Vila Velha que foi acionado judicialmente pelo cantor em razão da utilização da expressão ou do nome Roberto Carlos em sua atividade de corretor de imóveis. A história é a seguinte: todo mundo sabe que o Roberto Carlos, músico, é um litigante compulsivo em relação aos seus direitos de imagem, direitos autorais e propriedade industrial. E no caso, não o Roberto Carlos propriamente, mas a editora musical Amigos Limitada, que é a pessoa jurídica pela qual ele exerce atividade empresarial, quer dizer, não ele, a pessoa jurídica exerce atividade empresarial, ele acionou, ou melhor, a sociedade acionou um sujeito chamado Roberto Carlos, que morava em Vila Velha, que mora em Vila Velha e que exerce atividade de corretor de imóveis com o nome Roberto Carlos. Aí eu não sei dizer ao certo se existe uma pessoa jurídica com o nome empresarial Roberto Carlos Imóveis ou se é o próprio sujeito Roberto Carlos que exerce atividade empresarial. Certo é que a editora musical Amigos Limitada propôs a ação que foi distribuída para a 15ª Vara Civil do Foro Central da Comarca de São Paulo, capital, e conseguiu uma liminar já determinando que o Roberto Carlos de Vila Velha deixasse de utilizar a expressão ou os nomes Roberto Carlos, seja em nome de domínio, seja em cartões, notas fiscais ou quaisquer outros documentos referentes ao exercício da atividade profissional. E esse caso, que foi noticiado, quer dizer, objeto de cogitação em uma série de sites na internet, levou a que algumas pessoas me provocassem e me fizessem algumas perguntas. E antes de avançar, então, na consideração dos aspectos mais relevantes do caso, eu quero responder alguma dessas perguntas que me foram feitas, como que numa introdução à discussão dos aspectos envolvidos. Primeiro me perguntaram o seguinte: Cláudio, qual é o problema de ter um nome igual ao do Roberto Carlos? Nenhum. Em se tratando de nome civil, o nome da pessoa natural, a chamada pessoa física, você pode ter o prenome que bem entender, ou melhor, que os seus pais lhe derem, desde que não o exponha ao ridículo, né? não seja muito distoante do razoável, ao ponto de prejudicar o titular do nome. A lei diferencia entre prenome e nome de família, sobrenome. O sobrenome deve observar o nome dos familiares em relação ao prenome, tirando essa limitação de expor a pessoa a uma certa liberdade. Então não há nenhum problema em se chamar Roberto Carlos. No caso, o que há é uma discussão acerca dos sinais utilizados para a atividade empresarial, os chamados sinais distintivos. Para quem queira saber mais acerca disso, sobre marca, nome empresarial, título de estabelecimento, a gente tem um vídeo no canal que fala exatamente do que sejam essas figuras sinais distintivos. E o caso se refere a elas. A questão não é o nome civil dos senhores Roberto Carlos Braga ou Roberto Carlos Vieira. A questão é que a editora musical Amigos Limitada tem registrado a marca Roberto Carlos em uma série de classes ou ramos de serviço ou de produto. A discussão, portanto, se estabelece neste nível, não é uma colidência entre nomes de pessoas naturais. Considerando que Roberto Carlos registrou a marca Roberto Carlos, houve quem me questionasse se não seria proibido, conforme a lei de propriedade industrial, o registro do nome de alguém como marca, ou patronímico como marca. Porque a lei realmente traz isso em seu artigo 124,
e lá há a previsão de que não se registra como marca o patronímico de pessoa famosa. Mas aí o que a lei está impedindo é que alguém registre o nome do outro. Não é o caso. De um lado aqui nós temos o Roberto Carlos, artista, que poderia registrar a marca, pois o nome é o dele próprio, e do outro lado você tem um outro Roberto Carlos. Então não se trata da hipótese legal. O que a lei proíbe é usar o nome de alguém conhecido, famoso, e registrá-lo como marca indevidamente. É uma discussão que nós já fizemos também em outro vídeo, o conflito Cielo versus Cielo, em que o nadador diz que a marca Cielo de operadoras de cartão teria justamente registrado o seu nome de família. Então é uma outra situação, mas que não se aplica a este caso. Essas duas perguntas que me foram feitas, e eu acho que agora, tendo respondido as duas, nós podemos levantar outros aspectos jurídicos importantes acerca do tema. É verdade que a editora musical Amigos Limitada detém a titularidade de uma série de marcas Roberto Carlos, e eu digo uma série de marcas porque, apesar da expressão ser a mesma, são marcas que se referem a classes distintas, produtos distintos e serviços distintos. E são várias delas cobrindo uma ampla gama de serviços e produtos, dentre os quais produtos e serviços que se referem à atividade de construção, incorporação, corretagem de imóveis, ou seja, o Roberto Carlos tem o registro da marca Roberto Carlos para este ramo de atividade. Porém, a marca Roberto Carlos é registrada como marca mista, aquela marca que reúne tanto características de desenho quanto a expressão mesmo das palavras Roberto Carlos. Dito isso, feita essa observação, num primeiro momento poderíamos pensar, ora, o Roberto Carlos então tem o direito, tem a exclusividade sobre o uso da expressão Roberto Carlos para a atividade de corretagem de imóveis. E, na verdade, não é apenas o senhor Roberto Carlos Vieira de Vila Velha que se chama Roberto Carlos e que é corretor. Então, em tese, o Roberto Carlos cantor, por meio da editora musical Amigos Limitada, teria a exclusividade sobre a expressão Roberto Carlos para este ramo de atividade. Mas não foi o que já entendeu o Tribunal de Justiça de São Paulo. Sim, já entendeu, porque embora a ação ultimamente noticiada contra o corretor de Vila Velha seja de 2014 e ele apenas tenha oferecido, porque houve a carta precatória, demorou um pouco, mas ele apenas ofereceu a contestação no final de 2015, a ação proposta pela editora musical Amigos contra outro Roberto Carlos e que já foi julgada em segunda instância pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. E o que aconteceu nessa ação? Antes do conflito que vem sendo relatado, a editora musical Amigos, que eu vou aqui chamar de Roberto Carlos, não é ele pessoalmente que exerce os atos, que realiza os atos, mas eu vou tratar, para facilidade aqui de compreensão, eu vou chamar como se fosse ele. Então, o Roberto Carlos já havia proposto uma ação com o mesmo objeto, para que a pessoa deixasse de usar o nome Roberto Carlos no exercício da atividade de corretagem contra um corretor de imóveis do município de Conde, lá na Paraíba, uma outra cidade com menos de 25 mil habitantes. Já está ficando normal aqui no canal, né? Já é a segunda vez seguida que falamos de pessoas de pequenas cidades envolvidas em conflitos de destaque. Pois essa pessoa lá no município de Conde foi surpreendida por uma ação proposta pelo Roberto Carlos em São Paulo, capital. E aí alguém talvez pergunte, mas espera aí, o juízo de São Paulo é competente para essa ação?
supondo que seja incompetente, trata-se de incompetência relativa. E à época, o réu, a pessoa lá da Paraíba, não ofereceu defesa, simplesmente deixou que a ação tramitasse e foi julgado à revelia. O resultado é que, apesar disso, ele recorreu ao tribunal e no tribunal, apesar da revelia em primeira instância, entendeu-se que o Roberto Carlos, editora musical Amigos, não teria o direito de proibir o Roberto Carlos da Paraíba de valer-se da expressão Roberto Carlos no nome empresarial Roberto Carlos Imobiliária Limitada. E qual foi o entendimento do tribunal? O Tribunal de São Paulo entendeu que, porque a marca era mista, ou as marcas citadas como fundamento para a ação eram mistas, elas não apenas se distinguiam pela expressão, mas também pelo estilo da grafia, motivo pelo qual a utilização da expressão Roberto Carlos pelo corretor da Paraíba, primeiramente, não geraria confusão na clientela, o que é o grande motivo da existência de marcas. Evitar que a clientela confunda a procedência de determinados serviços. E ali não havia a menor confusão, porque o Roberto Carlos Músico exerce a atividade não pessoalmente, mas por meio de uma incorporadora, a chamada incorporadora Emoções, na qual tem outros sócios. E justamente por meio dessa corretora, não haveria confusão entre o corretor de Conde da Paraíba e a incorporadora gigantesca do Roberto Carlos, o cantor de música romântica de Natal. Com este fundamento, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu o ganho de causa ao Roberto Carlos da Paraíba, que pôde manter a expressão ou o nome Roberto Carlos, que, diga-se de passagem, não é exclusivo de nenhum dos dois e nem começou com o músico. Então, esse senhor da Paraíba pôde continuar usando a expressão Roberto Carlos no nome empresarial da sociedade por meio da qual exerce a atividade de corretagem. Agora, podemos voltar a pensar no caso que foi o que deu ensejo a esse vídeo, que é o caso do corretor de Vila Velha. Hoje eu estou fazendo uma coisa que eu não costumo fazer, que é falar de um caso sem ter tido acesso aos autos, ou pelo menos à sentença. E é o que eu estou fazendo em relação a esse caso do corretor de Vila Velha. Eu tomei a liberdade de tratar do assunto porque eu tive acesso aos autos do outro processo do corretor lá de Conde, na Paraíba. Mas isso não me impede de já ter alguma opinião. Ao que me parece, o corretor da Paraíba, o corretor de Vila Velha, ao final, se bem defendido, acabará podendo manter o uso do nome nos seus documentos mercantis, desde que comprove não haver confusão com as atividades da incorporadora do Roberto Carlos Músico. As marcas existem para evitar a confusão entre produtos e serviços semelhantes. Se demonstrar-se nos autos, durante a instrução probatória, que este é o caso, ou seja, que não há a confusão na clientela, eu imagino que não haverá problema, pois o tribunal que irá julgar a ação em segunda instância, caso não se alegue a incompetência do juízo, será o Tribunal de Justiça de São Paulo, que já decidiu a ação semelhante em que o mesmo Roberto Carlos, por meio da sua sociedade, pleiteava exatamente o mesmo tipo de coisa. Então eu acredito que ao final, depois do transtorno que é ter que movimentar advogado em uma cidade distinta daquela que é a sua, eu acredito que o corretor de Vila Velha sairá do mesmo modo que o corretor de Conde na Paraíba. Em outras palavras, vitorioso nesse embate judicial. A questão é saber, se o assunto será mesmo resolvido em São Paulo ou se a competência será apontada como sendo o Tribunal de Justiça ou o juiz lá da cidade de Vila Velha. Assim sendo,
eu, por não conhecer um precedente, não saberia dizer o que o tribunal de lá vai entender. Mas se a coisa continuar correndo em São Paulo, muito provavelmente o corretor de Vila Velha sairá vitorioso por argumentos semelhantes àqueles que já deram vitória ao corretor de Conde. E é isso, pessoal. Foi mais um caso interessante que nos deu a oportunidade de falar sobre marca, sobre nome empresarial, e é o caso de esperar. Vamos ver o que vai dar. Lá na frente, eu me comprometo, faço um vídeo novo atualizando a história e dando notícia do que tem sido julgado e resolvido em primeira instância e posteriormente nos tribunais. Mais uma vez eu agradeço a quem me acompanhou até aqui, espero que possamos nos encontrar novamente, ou em sala de aula, ou em um outro vídeo aqui no canal. Um abraço e até a próxima.